Shalom, muita paz, muita luz. Estou dando sequência a esse outro vídeo. Acabou. Até pensei que ia ser um pouco mais abreviado. Eu estava me propondo a falar sobre a questão da pandemia, né? Da Covid-19 e eu queria fazer reflexões, né? Reflexões tanto espiritualistas, que eu acabei talvez estendendo um pouco a mais, né? Também reflexões sobre a questões de dados numéricos da Covid-19. Né? Então, queria propondo fazer reflexões espiritualistas e, e reflexões sobre os dados desses 2 anos da Covid, enfim, nos países, no mundo. É, então, eu queria concluir essa reflexão espiritualista que eu estou fazendo, é, e dizer o seguinte, que a Covid, ela é uma coisa kármica que surgiu, uma necessidade. Como eu estava falando, que existem karmas é, individuais, coletivos pode ser tanto familiar, como de cidades, países, ou então da própria humanidade. Né? Então, isso tem que ser levado em conta, né? Para compreendermos essa questão da, da Covid com maior abrangência, não analisarmos apenas a questão, o fato em si, né? Mas assim, somente racionalista, né? Tá certo? Porque tudo é espiritual, né? Todas essas coisas, o que prevalece é a espiritualidade, né? Que está muito acima da matéria. Então, se nós descartarmos a espiritualidade, não vamos ter uma compreensão maior dos acontecimentos. Então, acontece que nós adquirimos karmas, né, por causa do pecado. Né? Então, se a humanidade tivesse evoluído, né, da forma que foi planejado, né, que, ou seja, nós, como espíritos desenvolvidos, a nossa missão é nos iluminarmos espiritualmente e retornarmos autoconscientes ao paraíso e nos tornarmos um verdadeiro servo na vinha do Senhor. Esse é nosso dever pessoal para com Deus e para a humanidade e a criação também, né? Porque tudo está na lei da reciprocidade, dar e receber. Não podemos ganhar algo sem dar algo em troca. Então isso sempre existe. Então esse tipo de doença não existia, né, nas primeiras etapas de desenvolvimento na criação, na Terra, enfim, dos planetas. Não existia. Enquanto não havia pecado, não havia necessidade de doenças. Nós, aqui, né, lógico que a matéria tem começo e fim. Então, nós morríamos antigamente apenas por envelhecimento natural. Era uma coisa que. E sabíamos quando iríamos morrer. Né? Estavam rodeados de enteais, que nós tínhamos uma ligação muito forte do enteais. Todos os acontecimentos naturais da natureza nós sabíamos de antemão. Né? Quando havia uma catástrofe, nós tínhamos como nos transferir para outras regiões. Né? Então, não ocorria mortes em acidentes naturais, porque antes do acidente já estavam previamente informados que haveria. Né? Enfim, e a doença só surge através do pecado. Né? Enquanto não havia pecado, não havia doença. Havia um enfraquecimento natural, assim, de um corpo já com muitos anos de vida. Vivíamos muito mais anos também, né? E partia sem dor, né? Assim, durante o sono, enfim. Então, um enfraquecimento natural, né?
Então era isso a vida, é a vida no paraíso terrestre, né, que existia. E quero até fazer um comentário que o planeta Vênus ele é habitado por seres humanos, só que lá eles vivem no estágio inicial de desenvolvimento. Né? Até tem alguns vídeos já falei sobre Vênus, né? Que quando fala que Vênus tem uma temperatura de 470 graus centígrados, isso aí, estou falando a minha convicção, isso é impossível, né? Porque o efeito estufa não causa esse tipo de... Não pode causar uma temperatura 32 vezes superior à da Terra. Né? Na Terra a temperatura média é 15 graus. Né? Enfim, isso aí é uma outra reflexão que eu fiz, até estudo também. Né? Eu também sou astrônomo amador. E então uno essa espiritualidade e a ciência. Né? O livro do Juízo Final, de José Luiz Gonçalves, fala sobre isso, Vida sobre os Outros Planetas, e ela confirma, né? Que o planeta Vênus ele é habitado por seres humanos. Né? E aí eu procurei, através da informação em ciências, né? E fazer comparativos da atmosfera da Terra e fazendo comparações para chegar à conclusão que não é essa temperatura. E temos que entender que essas informações da ciência surgiu quando começaram a se aparecer as tecnologias de medição por radar, enfim, chegaram a mandar algumas naves, né? Mas não houve uma exploração assim com grande tecnologia, e também dados também podem estar mal interpretados também, né? Então essas informações não podem dizer como conclusivas, né? Esses dados aí foram obtidos no início da era espacial, exploração, quando a tecnologia ainda era muito precária, né? E com os primeiros dados assim se considerou como conclusivos, mas isso, mesmo sem técnica, por exemplo, você pode fazer algumas comparações que você chega à conclusão que isso não é possível. Primeiro que o planeta Vênus reflete 70%, né, da irradiação solar, né, o albedo. Enquanto que a Terra absorve, quer dizer, reflete o albedo da Terra é 35%. Né? E isso, ou seja, o Vênus reflete o dobro, né? Apesar de ele estar aí uns 30% mais próximo do Sol e incide a irradiação solar talvez uns 50% a mais do que a Terra, mais ou menos aproximadamente. Né? Mas apesar disso, ela reflete 70% do albedo, né, que incide por causa das nuvens, que todo o planeta Vênus é coberto por nuvens, vamos dizer, perenes. Né? Então, e posso dizer que devido ao maior efeito estufa, poderia acrescentar uns 50% aí, né? Mas um efeito estufa por si só não pode aumentar a temperatura em 32 vezes mais. Então isso já é um cálculo completamente errado. Né? Outra coisa, a Lua também ajuda a gente a interpretar essa questão também de efeito estufa, né? Porque acabei me aprofundando um pouco, falei vida em outros planetas, né? E então já peguei esse assunto aí também de possibilidade, né? Que as pessoas vão duvidar disso, né? Que o planeta Vênus seja habitado. Mas eu quero explicar um pouquinho mais sobre o porquê que o planeta Vênus ele é habitado. Primeiro que eu confio 100% no que essa autora diz, né? Rosélia Gonçalves. Então, se ela disse que é habitado, porque é mesmo, porque ela espiritualmente ela esteve lá e conheceu a vida lá, né? Dos seres lá venusianos. Né?
E então, quando nós analisamos a Lua não tem atmosfera, né? Um planeta, um satélite morto, né? E, e estamos na mesma, vamos supor, órbita em relação ao Sol, a mesma distância, né? Que é uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros do Sol, né? Então podemos fazer uma boa comparação nessa questão de nível efeito estufa, porque a média de temperatura, isso não está tão totalmente precisa, mas aproximadamente a média da temperatura na Lua é menos 30 graus centígrados. Ela tem a temperatura máxima por volta de 120 graus e a temperatura mínima de menos 150. Esses são o máximo, né? Aproximadamente também. Não tem, não, às vezes os números variam um pouco, mas é mais ou menos isso. E um dia na Lua corresponde a 14 dias. Não, um dia completo. Na Lua corresponde a mais ou menos a 28 ou 29 dias, né, terrestres. Por exemplo, vamos dizer, o dia, quando está iluminado, vamos dizer, em média 12 horas aqui na Terra, né? Corresponderia a 14 dias, o tempo de 14 dias terrestres. E então a Lua tem essa variação térmica, mas a média é mais ou menos uns 30 graus, menos 30 graus, enquanto que a Terra, a média é aproximadamente 15 graus positivos. Então se tem aí uma diferença de 45 graus, né? Tá certo? Entre a Terra e a Lua. Aí já podemos estabelecer 45 graus, né? Você parte do princípio de um astro que não tem nenhuma atmosfera como a Lua, partindo para um astro como a Terra, que tem atmosfera, né? Portanto, efeito estufa, né? Então você tem uma diferença de 45 graus. Isso dá para ter uma boa base, né? Uma diferença de 45 graus. Interessante observar que a Lua também, aqui a Terra, a temperatura mínima registrada foi aproximadamente menos 90 graus, né? Lá na Antártida. Enquanto que a Lua alcança aí menos 150 graus. Se bem que parece que teve registro de temperaturas mais baixas do que isso, né? Menos 170, coisa assim. Então é mais ou menos o dobro do que alcança a Terra, né? Tá certo? Em termos assim, limites, né, de temperatura mínima e máxima, né? Enquanto que a temperatura máxima na Terra foi aproximadamente 60 graus positivos. Me parece que foi no deserto da Líbia, isso. Deu 60 graus, né? Lógico que numa medição de temperatura tem que ser sobre máxima, né? O mínimo, enfim, sempre tem as condições, ela tem que ser sobre sombra, né? Ela não pode estar com raio direto do Sol, porque altera. Né? Então, essa temperatura máxima que foi registrada, as medições são conforme o estabelecido, né? As condições meteorológicas adequadas para auferir, né? Vamos coletar a temperatura ambiente, tá certo? Sem condições externas que interfiram nesse resultado, como por exemplo o Sol diretamente, ou então vento,
enfim, tem a área, né? Outros com uma construção que possa alterar também isso, né? Isso mais na questão urbana, né? Então sempre tem padrões para que se possa ter uma temperatura correta quando se mede. Então no caso de 60 graus, que houve temperatura máxima, então eu fiz essa observação. Agora a Lua, a temperatura máxima, né, sem atmosfera, é 120 graus aproximadamente, né? E a média dá então seria o dobro, né? Você vê, se aqui na Terra, com a atmosfera, a temperatura, o pico, né, que o máximo foi 60 graus positivos, na Lua é o dobro disso, sem atmosfera, que é no Equador e durante o dia, tá certo? Um sol direto, né? Coletando. Agora, eu não sei se... bom, aí também as mesmas condições devem ter sido verificadas, né, na questão do Sol, né? Eles devem ter, durante o dia, tá certo? No Equador, lá na Lua, mas não colocando o termômetro, vamos dizer assim, diretamente com a luz do Sol. Não, ele deve ter colocado uma sombra, né? Para pegar a temperatura ambiente, né? E deve-se ter, naturalmente, ter sido feito dessa forma. Mas o fato é o seguinte, então, podemos ver aí que há uma diferença entre a Lua e a Terra, que está à mesma distância do Sol, de uns 45 graus. E essa é a diferença entre o efeito estufa, né? O que pode ter de diferença, né? O que o efeito estufa provoca, né? No caso de temperatura média, né? Que é a mais real, né? A gente pode fazer um comparativo mais preciso, né? Então, é radical, né? A Lua não tem nenhuma atmosfera e a Terra tem atmosfera. E dá o efeito estufa da Terra permite que há uma temperatura de 45 graus a mais do que o verificado na Lua. Então vemos isso. Muito bem. Agora no caso de Vênus, que o efeito estufa lá é maior, porque devido à densidade das nuvens, não pode ter uma diferença de temperatura tão grande, né? Porque se calcula aí que a temperatura de Vênus seria de 470 graus positivos, né? Seria um verdadeiro inferno, né? Se desconta esses 15 graus aí da temperatura da Terra, ainda assim teria uma diferença de, arredondando, 450 graus. Como que o efeito estufa de Vênus pode dar uma temperatura tão mais elevada do que a Terra, de 450 graus? E comparando, né, do resultado que houve entre a Lua, né, temperatura da Lua, média da Lua e da Terra, é 10 vezes mais, porque aí verificamos que a temperatura diferença entre a Lua e a Terra dá uns 45 graus. Mas essa diferença entre a Terra e Vênus é de 450 graus. Então é 10 vezes mais. O que eu estou fazendo, procurando fazer um comparativo, é de 3 astros. Pega primeiro a Lua, que não tem nenhuma atmosfera. Depois pegamos a Terra, que tem atmosfera, mas ela é mais rarefeita do que de Vênus. E depois pegamos um caso, vamos supor, extremo de Vênus, que é que toda a sua superfície é coberta de nuvens, né? Então, mas mesmo assim,
são uma mudança radical, né? Vamos dizer assim, se parte do zero atmosfera da Lua, parte para um planeta, vamos dizer, que está no meio, né? Que possui uma atmosfera, mas que ela não é tão densa. Depois partimos para, no caso de Vênus, que é um planeta que tem uma atmosfera densa, né? Então, um planeta com uma atmosfera, um efeito estufa bem maior. Se colocarmos em escala numérica, podemos partir então. Vamos colocar zero efeito estufa na Lua, 5 de efeito estufa para a Terra e 10 para efeito estufa em Vênus. Então vemos aí uma desproporção muito grande, né? De efeito estufa de Vênus para com a Terra. Então, se formos essa escala, assim, teoricamente, Vênus teria que ter 45 graus a mais que a Terra, né? Então, se a Terra tem temperatura média de 15 graus, Vênus teria que ter uns 60 graus, né? Assim que eu penso, assim que eu raciocínio. Agora, tem muitas outras condições que, inclusive num vídeo que eu procurei analisar, né? Comparando a atmosfera da Terra, mas todas, incluindo outras características, não só a distância do Sol, mas essa questão de ser uma atmosfera, efeito estufa maior, mas também no caso da Terra, o gelo, que tem gelo aqui, lá não tem. Essa é uma condição, né? Então, levando todos esses parâmetros, eu até cheguei a calcular que a temperatura de Vênus poderia ser de 28 graus, temperatura média, e com muito menos amplitude térmica, porque lá, por estar coberto de nuvens, né, todo o planeta ele mantém essa uniformidade, né, das temperaturas na superfície, né? Eu acho que até é possível que nas montanhas lá possa ter algum gelo. E até por radar também se verificou que existe um monte lá que é mais alto que o Everest. Ele atingiria 11 quilômetros de altura. Então lá é possível que na parte mais alta de Vênus tenha gelo. Então isso também seria uma prova que não é essa temperatura de 470 graus, porque se fosse 470 graus, seria impossível ter gelo no alto dos picos. Eu estou colocando essa hipótese que haja gelo nas partes mais altas porque foi verificado isso por radar, né? Isso realmente aconteceu. Teve aquela nave Magellan que orbitou Vênus, né, há uns 30 anos, ela mapeou os 90% do planeta Vênus, né? E se verificou nas partes mais altas uma grande reflexão de luz, muito maior do que as partes mais baixas, né? Então eles fizeram um monte de teorias lá para tentar justificar até umas coisas muito imaginosas, né? Para quem interessar na Wikipédia, né? Tem, clicando na planeta Vênus ou Vênus, se pode estudar atmosferas de Vênus, a geologia de Vênus e Vênus, que pega o geral, né? Então tem três páginas na Wikipedia, né? que fala bastante detalhes, né? Sobre essas questões, né? Que a gente pode verificar. Tem também os canais de Vênus, né?
que seriam rios, né? Para meu ver, rios. Inclusive, foi medido lá um canal que teria uns 7 mil quilômetros, não, 7 mil quilômetros de extensão, que é mais ou menos equivalente ao Rio Nilo, né? E então, para mim, não tenho dúvida que, que são rios mesmos, né? Então isso, eu até tenho um outro vídeo, eu estou querendo falar um pouco mais isso sobre essas pesquisas, né, que eu fiz, esses cálculos. Eu queria falar um pouco sobre esse número que eu cheguei à conclusão de que a temperatura de Vênus poderia ser em torno de 28 graus. 28 graus em média, né? Uma média de 23, não, 28 graus. Temperatura média, enquanto que na Terra é 15 graus. E lógico, porque a atmosfera da Terra é muito mais rarefeita do que... Quer dizer, não é muito mais, mas é mais rarefeita do que de Vênus. A amplitude térmica aumenta mais, né? E também tem a questão do gelo, né, que existe. Eu gosto de, às vezes, pegar um tema, eu acabo desenvolvendo um pouco, então vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de Vênus, né? Então, o livro do juízo final. O livro do juízo final tem uma parte que fala sobre vida sobre os outros planetas, né? E é o capítulo A Conquista da Lua. Capítulo 12. Não, depois tem o capítulo 14, o Sol morre. Então, nesse capítulo, o Sol morre, né? Capítulo 14, que tem um trecho que ela fala sobre o planeta Vênus, né? Então eu vou ler aqui. Que eu estava falando sobre os outros planetas que não têm atmosfera, né? Que permite vida, né? Por exemplo, Marte, a atmosfera lá é muito rarefeita, né? Ela começa falando sobre também Marte, né? No que se refere ao tão discutido planeta Marte, nele não habitam e nunca habitaram seres humanos. Na sua atmosfera, pobre em oxigênio, não haveria possibilidade. Ela fala também, por exemplo, somente muito mais tarde e sempre em intervalos exatamente predeterminados, foi que se iniciaram as encarnações de espíritos humanos também em outros planetas. Então existem muitos outros planetas, inúmeros outros planetas habitados, né? Então ela fala assim também: todo o universo é habitado por entiais de todas as espécies. Mesmo no chamado vazio e deserto espaço do universo, reina a maior atividade. A misteriosa irradiação denominada energia, que contém o material de construção de todos os corpos do universo, perflui, invisível ao olho humano, todo o cosmo, onde a energia também há vida e movimento. Ela também comenta aqui esse aqui é um subtítulo desse capítulo, né? O Sol morre. Existe vida em outros planetas, né? Ele também fala: um biólogo russo e um astrônomo americano chegaram em suas pesquisas referentes ao cosmos ao resultado de que entre
os 150 bilhões de astros de nossa galáxia, existem pelo menos 150 mil planetas habitados por seres humanos, como na Terra. Há naturalmente também outros pesquisadores de idêntica opinião, como a dos dois aqui citados. É interessante observar que esse livro ele foi escrito em 1969, a primeira edição, né? E ainda não tinha se comprovado que existiam exoplanetas. Isso surgiu, parece que o primeiro exoplaneta foi identificado em 1989, então foi 20 anos depois de ser publicado esse livro, né? Então, os astrônomos mesmos já supunham, pela lógica, que deveriam existir outros planetas, né? Habitados por seres humanos. E por fim tem o texto que ela fala especificamente sobre Vênus, né? Com o planeta Vênus é diferente. Possui ele atmosfera, possibilitando a vida de seres humanos. Existe ali muita água, sendo que a temperatura ambiente é sempre quente. Devido à grande umidade do ar, a vegetação é sempre fresca e verde. A abundância de flores ali é indescritível, por toda parte brotam da terra nascentes de água quente. Existem lagos cuja água em muitos lugares é tão quente que parece ferver. As criaturas humanas que habitam o planeta Vênus acham-se ainda bem no início de seu desenvolvimento, de modo que, até agora, ainda são incorruptas. Aí é aquela questão do raciocínio, né? Porque eles estão naquelas primeiras etapas de desenvolvimento, então lá existe, como era aqui na Terra, o paraíso, né? Então lá não existe Covid, enfim, essas doenças não existem, né? Porque não há pecado, né? Não há karma para ser saudado, né? Nunca um ser humano terreno chegará a outro planeta habitado numa astronave. A distância que nos separa da Lua não é tão grande em comparação com a dos outros planetas. A conquista dos astros é uma ilusão. Mesmo a conquista da Lua é sem valor prático. Os verdadeiros segredos da natureza há muitos já se acham fechados para as criaturas humanas. As mais espetaculares conquistas técnicas nisso nada poderão alterar. Bom, eu vou prosseguir no próximo vídeo, porque aqui eu concluo isso aqui no celular, então, pelo menos no meu celular, não sei se é devido o meu tipo de memória, alguma coisa assim, mas eu acho que não, acho que para o celular não sei se consegue fazer vídeo além desse tempo. Shalom, muita paz, muita luz.